O pior do áudio do VAR, o árbitro falando que a tendência é o braço estar. A tendência é muito bom. Como assim a tendência? Cara, ele é muito fraco como árbitro. A arbitragem protagonista para que lado? Após pênalti em Arrascaeta, jornalistas debatem problema grave na arbitragem brasileira que pode beneficiar clubes no Campeonato Brasileiro. O pior do áudio do VAR, o árbitro falando que a tendência é o braço estar. A tendência é muito bom. Como assim a tendência? Cara, ele é muito fraco como árbitro. Bem, óbvio que não foi pênalti nenhum dos lances, né? Isso é evidente. Né? Não foi nada. Foi fora da área, assim. Eu não vou dizer que dá pena porque dá raiva, então não dá para sentir pena e raiva ao mesmo tempo, né? Eu não consigo, eu fico com raiva só. Porque ele atrapalha o jogo, ele estraga o jogo, né? Mas não foi pênalti. E teve o pisão do senhor Gustavo Gomes no pé do senhor Luiz Araújo, que já tinha cartão amarelo, que poderia ser expulso. Foi na cara dele. Ali não tem VAR, né? Que é cartão amarelo. Você tem um segundo amarelo na cara dele. O Palmeiras bateu bastante também. Muito. Nossa senhora, eu acho, rapaz. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que esse jogo ele serve primeiro para acabar com essa coisa de querer dar o campeão na 10ª rodada. Mostra como o palpitão e cara a cara são duas bobagens que só servem para expor todo mundo. Eu sempre falo isso. Cara a cara é uma besteira. O Rossi perde todos os cara a cara, sabia? Eu vejo os colegas fazem aí, tal, cara a cara, sempre ele perde. Se botar o Muralha ganha do Rossi. É impressionante. É um goleiro muito subestimado. É engraçado isso. E o palpitão, eu vi um palpitão aqui agora, nossa, o Flamengo 8 palpites, um empate, 7 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras que não ganha o Flamengo no seu estádio desde 2017. 5 empates, 3 derrotas. Né? Perdeu com o Renato, perdeu com... Pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão. Perdeu com o Jorge Jesus e agora perdeu com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni não perdeu, empatou. Perdeu com o Felipe Luiz. Né? Perdeu, e quando perdeu ano passado, na Copa do Brasil, perdeu, mas classificou, porque tinha sido 2-0 no Rio. Então a gente já sabe que o retrospecto do Flamengo nesse estádio é bom. O Palmeiras não fez gol jogando no Allianz Parque nesse campeonato, sabia? Não fez gol até agora. Fez gol jogando em Barueri, né? Nos jogos que venceu naquele estádio, mas no Allianz Parque não. E o Palmeiras tem um retrospecto, que eu sempre destaco, muito ruim em jogos importantes no seu estádio. Eliminações de Libertadores, eliminações de Copa do Brasil e a perda do título brasileiro passado, que foi ali no jogo contra o Botafogo. O Palmeiras tem dificuldade, o Palmeiras do Abel Ferreira tem dificuldade de ser protagonista, de assumir o jogo. Então, quando ele joga em casa, com todos esses jogadores bons que foram contratados, elenco, Mascara, etc., tem muita dificuldade. Então, isso acho que foi muito bem utilizado pelo Felipe Luiz. No primeiro tempo, a Flávia Mimi estava furiosa na rede social, porque o Flamengo estava jogando mal. Eu até escrevi na minha rede social, gostei do primeiro tempo. O jogo tem 2 tempos. Plano A, primeiro tempo, não perder, desacelera o jogo, leva o jogo em banho-maria, não deixa o Palmeiras fazer aquela pressão. Não fez, não teve aquela pressão forte do Palmeiras, aquela coisa de encurralar, cruzar 300 bolas e chuta. O Rossi fez, como o Trajano destacou, o Juca, aliás, ele fez 3 defesas, na verdade. A do pênalti, a do rebote do pênalti e a do Flaco no final do jogo, que já estava 2-0 e o jogo já estava ganho. A participação do Rossi foi muito mais pela tranquilidade que ele passa para o time. Ocupação do espaço, né? De cruzamentos. Sai com segurança sempre e com os pés. Exato. Sempre dando uma opção, ele é muito frio. Ele é muito frio. Quem não vê o jogo do Flamengo e viu ontem deve ter ficado... Ele é muito frio. Ele espera. Vai no limite. Vai no limite. E o cartão que ele toma, né, é muito, assim, estratégico ali, que ele força uma situação para irritar o cobrador, até o Piquerez bater mal, ele faz a defesa. Ele é pegador de pênalti, já era no Boca e continua. Então, acho que o Felipe Luiz foi muito bem ontem. Porque ele fala que o Flamengo vai ser sempre um time pressionante, né? E ontem não foi. E não pode ser um time pressionante sempre. Um time de futebol tem que ter diferentes maneiras de se comportar, de acordo com o adversário, local do jogo, competição, cenário da disputa. E ontem ele teve o plano correto. Primeiro tempo ele administrou, ele conseguiu conter o Palmeiras não ameaçou, não teve aquela pressão, não teve aquela coisa de usar o estádio a favor do mandante, fazendo pressão, sufocando, cruzando, chutando, finalizando. E no segundo tempo o time já foi saindo um pouco mais, tirou o Cebolinha, que fez uma atuação deplorável, mas deplorável. Vou repetir, deplorável, uma vergonha. Cebolinha tinha que hoje de manhã acordar, olhar para o espelho, escovar os dentes e sentir vergonha dele mesmo. Ridícula a atuação. Ele perdeu um domínio de bola na lado esquerdo do campo, a bola fácil, a bola saiu pela lateral, ficou depois reclamando. Ele fez o certo, tirou o Cebolinha, colocou o Michael, o time melhora, Michael melhora o time e também o time sai um pouco mais. E antes do pênalti, marcado para o Flamengo já tinha um outro comportamento, já rondava mais a área do Palmeiras, já tentava chegar, tanto que chegou numa bola que o Bruno Henrique errou o passe para o Michael, eram 2 contra 1, e o Bruno Henrique errou o passe, era uma jogada ali para fazer o gol,
né? E na jogada muito boa do Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, que sempre rende, né? Assistência, gol, ele sempre participa. Ele consegue se livrar do Gustavo Gomes, que saiu na caça, faz o passo para o Arrascaeta e sai a jogada do pênalti, para mim, mal marcado. Eu concordo, chegavam 2 jogadores na cobertura. Eu acho que o Arrascaeta, percebendo que poderia, não conseguir a finalização, optou por cair, que é o que ele faz, é o que faz o Arias, que é colombiano, é o que faz jogador de toda a nacionalidade que atua no Brasil, por conta de árbitros como esse, que são muito ruins, então os caras tiram proveito. Então, mas acho que o Felipe foi muito bem. E as trocas que ele fez? Gente, ele não tinha Eric Pulga, Nicolas de la Cruz e Alan, 3 meio-campistas, os 2 volantes e o reserva imediato. Aos 12 minutos, o Gerson se machuca no segundo tempo, perdeu o Gerson. Olha só a situação do cara. Aí depois o Danilo na direita, o Varela muito bem, entra de volante de novo, e as trocas no final. Que ele põe o Ayrton Lucas na ponta esquerda, que faz o gol, ele põe o Alacinha e o Pedro, os 3 participam do gol, do segundo gol. O Pedro domina, faz o pivô, dá sequência, o Alacinha tenta o primeiro passo, volta a bola, dá o segundo passo para o Ayrton Lucas, que faz o gol. Então acho que o Felipe Luiz ontem foi estratégico, jogou como deveria, sem essa bobagem de achar que o time, como alguns flamimizentos acham, que o time tem que jogar sempre bonito, pressionando, tem que jogar como é possível. Também acho que deveria ser um ótimo jogo, gostaria de ver um jogo mais bonito, mas não vai acontecer. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. Pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem pra onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Porque o árbitro tem que ter autonomia, ele viu, tava na frente dele. Quando você chama pra ver um lance na TV, o cara para, óbvio que qualquer contato ele parece que é falta. E em todo lugar o árbitro de VAR vai no VAR, ele demora 30 segundos, 20 segundos, hora e volta, aqui demora 3, 4, 5 minutos. Rola uma discussão entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, e isso não é acho que a função do VAR. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém. Aonde existe dúvida, não tem que chamar, tem que deixar o árbitro decidir. Eu não estou falando que é pro Palmeiras, eu falei no começo que todo final de semana alguém é beneficiado e alguém é prejudicado. Uma vez é o Palmeiras, outra vez é o Flamengo, amanhã vai ser o Palmeiras beneficiado por alguma... Enfim, é o futebol, não é o problema de um, é o problema de todos. O áudio do VAR não dá para entender como a arbitragem ela vem funcionando dessa maneira no futebol brasileiro. Uma hora um time é beneficiado, outra hora outro time vai ser prejudicado. Vai ser assim. Durante esse jogo do Flamengo, cara... É inacreditável, pelas imagens a gente não percebe que a mão do Varela está dentro da área, não tem uma imagem nítida em relação a esse lance, fica aquela dúvida, o que é que o árbitro, ele pensou, ele deduziu, ele acha, a tendência é sempre piorar. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, Deus abençoe e até a próxima.